Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez em mais um Nortecast, podcast da Norteseas. Hoje nós estamos contando com a presença do Sr. Washington, proprietário da Moura Contabilidade e também presidente da Associação de Contadores de Araguaína. E nesse meio momento que estamos vivendo, nós estaremos tratando sobre a economia atual do Brasil. Inicialmente, eu quero dar a honra aqui para o Sr. Washington estar se apresentando. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. É um prazer, tá? Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui debatendo sobre esse assunto, né? Como ele já falou, meu nome é Washington, sou empresário contábil e presidente da ASCA, Associação dos Contadores de Araguaína. A minha formação acadêmica é em contabilidade e mestrado em finanças corporativas e também dentro da contabilidade, né? É um prazer. Show de bola, bacana. Além disso, o senhor tem certa influência também em trabalhos realizados juntamente com o Sebrae, correto? Em Araguaína e região? Sim, nós também, além da contabilidade, nós somos consultores e instrutores credenciados no Sebrae. Show de bola, bacana. Isso é bacana, Sr. Washington, porque de acordo com todo esse acompanhamento que o senhor faz, não só em Araguaína e região, o senhor também tem um olhar, uma perspectiva sobre a economia, sobre como é que anda a saúde financeira dos empresários, desde um microempreendedor para um proprietário de uma empresa de grande porte. Então, mais do que falar, o senhor tem uma experiência de acompanhar perto como é que é o processo rotineiro do empresário, do novo empreendedor no mercado para saber lidar com a saúde financeira do seu negócio e acompanhar também a saúde financeira do Brasil. Eu me chamo Eden, sou gerente comercial da Norteseas e já que a gente tocou até nesse assunto, para darmos início, de acompanhar a saúde financeira dos empresários, existe um bicho que acompanha o empresário, que é a inflação, né? É algo que é tratado hoje não só no Brasil, como em todo o mundo, mas numa perspectiva brasileira hoje. Como se houver essa questão de inflação atualmente? Olha, a questão da inflação, quando eu vou falar sobre inflação, eu gosto de dar 3 exemplos. Show. Para a pessoa entender melhor como é que funciona isso. Veja bem, a própria Escritura Sagrada diz que a gente não pode ser nem frio e nem morno, tem que ser ali temperado. Então, ali ela já dá um norte, né, que não pode ser nem alto demais ou veloz demais, também não pode ser muito devagar. Então, tem que ter um controle. Também existe a palavra chamada equilíbrio, as coisas têm que ser equilibradas. E eu gosto de mencionar, comparar a inflação como uma temperatura de um veículo, que o veículo ele tem uma válvula termostática que aí eu vou te dar exemplo aqui, se aquele veículo for uma temperatura de 9 graus, ali a válvula termostática, quando chegar perto, 9 graus não, 90 graus, passar de 90, ele vai dar o sinal lá no painel do carro, né? E se passar disso, o motor funde. E se for menos do que isso também, muito abaixo, que seria no caso da deflação, também o motor funde porque a temperatura dele tem temperatura para ele poder se manter, certo? Certo. E o terceiro e último exemplo que eu gosto de falar, quando eu falo sobre a inflação, é a nossa temperatura, né? A nossa própria pressão arterial. Então, nós temos um limite ali, certo? Se essa pressão for muito alta, você morre, né? E se for muito baixa, você morre que ninguém nem vê que você morreu, certo? Então, ela tem ali um limite. Do mesmo jeito, a inflação, né? Ela não pode ser muito alta, como também não pode ser muito baixa, né? Então, hoje, nós estamos vivendo um período de inflação alta e está crescendo a cada dia, né? E o que é essa inflação? É o aumento dos preços, é o aumento do custo de vida do cidadão, né? Por vários motivos, cria-se a inflação, né? Os preços começam a aumentar, vai aumentando os preços e o poder de compra do cidadão começa a diminuir, né? Então, isso aí já não é mais benéfico. Então, tem que ter ferramentas para que isso seja controlado, né? E existe algumas ferramentas assim. Show. Isso é bastante interessante, porque quando a gente fala desse equilíbrio, porque se falar também a inflação desceu demais, vamos dizer, os juros estão baixos demais, a prestação de serviços está baixa demais, isso também tem seus pontos negativos dentro da economia. O IBGE hoje ele tem certa influência quando se fala da questão da inflação do Brasil. E existem várias métricas, vários índices que eles utilizam para medir a inflação que aconteceu dentro de um certo mês, dentro do mês posterior e também dentro de um ano.
O senhor poderia falar um pouco que um desses índices, no caso, é o IPCA, que no caso é uma métrica criada diretamente pelo governo federal, é o oficial, e também o NPC. O senhor poderia discorrer um pouco sobre essas duas métricas, esses dois índices? Sim. Não, tranquilo. Nós vamos falar sobre esses índices aí logo mais à frente, porque é importante a gente ver esse impacto que essa inflação está causando atualmente, né? Além desse impacto, se tem um impacto, isso vai ter uma consequência, não é isso? Sim. Então, nós estamos vivendo esse aumento de inflação com o impacto que o nosso poder de compra está diminuindo a cada dia, né? E aí vem a questão dos índices, né? Sim. Dos índices. Nós temos hoje aí uma inflação, de acordo com o IPCA, na casa dos 16%, Sim. né? Onde o salário mínimo só aumentou 11, alguma coisa por cento, né? Uhum. Então aí nós temos uma disparidade. Quando eu falo que os índices de preços aumentaram, a inflação aumentou e o salário não conseguiu alcançar isso, aí nós temos um problema, né? Porque o poder de compra diminui e aí começa o sofrimento da classe menos favorecida, Uhum. que é a classe, vamos dizer assim, que é a classe mais pobre. Sim, sim. Então é o seguinte, o impacto para os mais pobres, de que maneira que ele vem, né? Por exemplo, se eu ganhava R$1.000 e com essa inflação hoje o meu poder de compra vai cair para R$900, ali eu já tenho uma diferença de R$100 que eu já não vou mais poder comprar os mesmos R$1.000 que eu comprava antes, certo? Justo. Aí onde entra a questão do malambarismo, né? Que diz que os menos favorecidos são artistas. Por quê? Porque eles não têm o que reduzir mais nas suas despesas, tá? Então, ele ganha pouco e de onde vai tirar despesa se tudo já está reduzido? Uhum. Né? Agora, quem ganha mais, não, é diferente. Quem tem um poder aquisitivo maior, ele pode reduzir, por exemplo, viagens, né? Os jantares. Então, tem vários itens que ele pode cortar do orçamento dele. Já o menos favorecido, não. Ele não tem mais o que cortar, porque tudo que ele podia cortar, ele já cortou. Uhum. Né? Sim. Então, aí, a partir daí, uma inflação muito alta, o que acontece? Tende a passar fome mesmo, a passar necessidade, porque ele não vai poder... O poder de compra dele já foi abalado, né? Já a consequência para ele é muito mais séria. É isso? Sim, sim, com certeza. É interessante a gente ver isso daí porque existem os impactos, tanto positivos quanto negativos. Quando a gente vê que essa classe menos favorecida, ela procura a recorrer, já que o nível de vida dela, vamos dizer, o patamar de vida dela que ela se encontra hoje já chegou no limite, para que se caso houvesse uma redução salarial hoje, não teria mais como ela reduzir nada, muitas dessas pessoas procuram ver outras oportunidades. E o mais interessante é que, em meio a essa inflação, em meio a essa situação, muitos novos empreendedores têm surgido. Então, esse é um assunto bastante interessante, que até, por exemplo, hoje, cerca de 43 milhões de brasileiros hoje no Brasil são empreendedores. E, em meio a esse tipo de situação desafiador, a gente vê que 43%, desses 43 milhões, 55% são homens e, basicamente, 45% é mulher. Então, a gente vê um posicionamento bastante interessante, independente de qual classe esteja, das mulheres em essa economia, se aponderando, tomando poder do mercado, tendo um posicionamento, se envolvendo e tendo certa influência com a economia. Como se houver essa perspectiva, se houver isso como algo que está crescendo, que está podendo agregar e que o homem também, vamos dizer, está apoiando esse crescimento? Como o senhor consegue enxergar isso? No momento pandêmico que a gente passou e ainda está passando, a quantidade de pessoas que às vezes ficou desempregado aumentou o número da informalidade. Aumentou o número da informalidade. Né? Com esse número de informalidade, daí algumas pessoas começaram a se formalizar. Foi aonde cresceu esse nível aí, esse percentual que você falou, dos novos empreendedores. Empreendedores não por opção, né? Empreendedores por necessidade. Interessante, por necessidade, sim. Né? Com a questão da criação do MEI, isso foi possível viabilizar essa formação, né, essa formalização do negócio. Mas ainda a quantidade de profissionais que são informal ainda é muito grande. E nessa questão de
de elevada inflação, mesmo aquelas pessoas que conseguem poupar, mesmo aquelas pessoas que têm um salário maior, e aí elas tiram o seu gasto e conseguem sobrar dinheiro para elas poupar. E mesmo elas poupando, mesmo elas investindo, ainda a inflação consome parte do investimento, porque os investimentos mal feitos, eles te traz prejuízo, porque ainda assim o que você consegue de remuneração daquele investimento ainda pode ser que seja menor que a inflação mais Selic, né? Até por causa que, quando acontece isso, acontece a desvalorização. Sim. Né? Hoje, de modo geral, hoje, vamos dizer assim, que todos nós estamos ficando mais pobres. Sim. Porque a inflação está consumindo o nosso rendimento, está consumindo o nosso salário, o nosso dinheiro, entendeu? Sim, sim, perfeitamente. Inclusive, principalmente quando a gente vê atualmente qual foi um dos principais impactos que influenciou a economia brasileira, é impossível realmente a gente não lembrar do período da Covid-19, que iniciou lá pelo início de março do ano de 2020. Inclusive, a Northsys, ela tentou procurar meios, procurar formas de colaborar para que o público de empresários, de empreendedores, tivessem formas de se sobressair sobre a situação de ter que fechar a porta de comércio, sobre ter que reduzir custos, muitas vezes demitir funcionários, reduzir a quantidade de clientes em suas filas. Isso automaticamente gera um certo impacto na economia, porque a circulação do dinheiro ela se torna menor. E já que estamos em meio à pandemia, a inflação está alta, automaticamente o meu poder de compra se torna menor, meu custo de vida tem que diminuir. Então nós buscamos soluções que colaborassem com o vendedor que tivesse que fechar uma porta, conseguisse vender 24 horas mesmo com a porta da empresa fechada, que tivesse ali com a quantidade de clientes menor na fila do seu estabelecimento, que tivesse um alcance com soluções, com apoio de soluções tecnológicas e para gestão, que mesmo assim conseguisse alcançar um público sem ter o seu próprio cliente fisicamente dentro da loja. Então, veja que a nível que muitas pessoas encontraram o desafio, da mesma forma houve outras pessoas envolvendo soluções de alguma forma que colaborassem para a economia, não só aqui em Araguaína, que quando eu me refiro, mas como também nos outros estados que nós atuamos. Mas dentro desse impacto de questão de inflação, a gente vê que existem muitas pessoas ainda com falta de informação. Porque, por exemplo, ao mesmo nível que eu falo de inflação, que eu entendo que há um alto elevado custo de valores, de juros, etc., e então outras pessoas buscam refúgio por meio de empreender, existem muitas pessoas que ainda se encontram sem norte, por causa que a educação hoje ela tem uma certa influência na economia brasileira. Sim. Porque nós vemos um país que muitas vezes designam as pessoas a sempre fazendo a faculdade, que não é errado, a educação, mas aquela pessoa não vem daquele berço com uma mente empreendedora. Isso gera um impacto. Como o senhor enxerga isso? Essa falta, essa escassez de ensino da pessoa sair de uma base de um ensino, porém ser uma mente empreendedora. Como isso pode influenciar o Brasil atualmente e daqui a 5, 10 anos? Na realidade, o Brasil... ele ainda é um país que maioria pensam como empregado mesmo. Tá? Nós não temos assim, uma cultura empreendedora. Os filhos crescem, a maioria das famílias educam seus filhos para ser um bom empregado. Sim. Né? Ao contrário de alguns países mais desenvolvidos que nós, que eles já de criança já educam os seus filhos para ser empreendedores. Show. Já prepara para ser empreendedores. As escolas, desde o início também, já começam a educação já baseada no empreendedorismo, né? E não apenas no comodismo. Eu vou ser empregado, eu vou ter um bom emprego e tal. É lógico que a gente precisa dessa força do trabalho, né? Sim, com certeza. Então, assim, voltando à questão da pandemia, que gerou várias oportunidades, porque para várias atividades econômicas, foram várias oportunidades que foram geradas. Sim. Né? E quem foi prejudicado na pandemia, falando economicamente, sobre a atividade comercial, industrial, o que acontece? Foram poucas as atividades que foram diretamente prejudicadas com isso. Mas só que esse problema aí atingiu muito sério eles. Aí foi o pessoal do ramo do transporte, do turismo, o pessoal do ramo da alimentação, os restaurantes, né? Então isso aí gerou
gerou um caso muito sério para eles. Agora, por que o Brasil não teve, assim, por que o Brasil não faliu nesse período? Por quê? Porque o governo federal ele investiu no mercado interno, né? Com aquelas soluções que ele foi aplicando lá alguns valores, R$600, R$1.200 por pessoas necessitadas, por desempregados, para os microempreendedores, e esse dinheiro ele girou no mercado, né? Então, assim, visitando as empresas, eu digo as empresas porque eu já atendi mais de 200 empresas nesse período, ME e EPP. Então, fazendo visita nessas empresas, o que a gente percebeu? Que foram só esses as atividades prejudicadas, né? Só que o ramo de material de construção, de calçado, material elétrico, essa questão aí, ele deu um aumento de faturamento, né? O governo, nesse período, ele liberou dinheiro para as pessoas. Inclusive, até o próprio Sebrae ajudou isso nas consultorias, fazendo consultoria gratuitas, fazendo análise de crédito, fazendo análise da própria empresa para preparar a empresa para que recebesse esses aportes de capital, né? Show. Recebesse esse dinheiro. Inclusive, o próprio Sebrae, no caso da pessoa não ter condições de avalista, o Sebrae tem um programa que ele é avalista de até 80%, desse valor que foi liberado para essas micros e pequenas empresas, né? Então, isso ajudou que não sofresse um impacto tão grande, né? Mas, antecipando aqui um pouco a questão de desemprego que você comentou, o que mais causa, o que mais a gente vê, o que mais a gente presencia aí no mercado, não é nem tanto que faltou desemprego. Se você olhar as taxas, elas existem, mas a maioria mesmo é a preparação da pessoa que não se preparou para assumir determinadas funções. Show, interessante. Isso é bastante bacana, porque hoje você vê muitas oportunidades de emprego. Você vê que, por exemplo, por mais que do primeiro semestre para agora para o segundo que se iniciou, a gente vê que a taxa de desemprego no Brasil ela circulava por cerca de 11,1%. E no segundo semestre nós retomamos com uma taxa reduzida de 9,3%. Ou seja, houve uma redução. Isso é bom para o Brasil porque há mais pessoas empregadas, há mais pessoas envolvidas na economia. De certa forma, a gente vê que mesmo assim há muitas oportunidades de emprego, porém pessoas menos qualificadas por falta de informação, por falta de formação, e isso acarreta a esse grupo acabar se arrastando para uma classe menos favorecida, nesse caso. Mas acredito que isso tem mudado de pouco em pouco, porque um pouco de que a gente vê isso é quando a gente vê hoje que 43 milhões de brasileiros hoje se tornaram empreendedores, e eles têm grande influência quando no que diz a economia macro do Brasil. Mas já que a gente falou tanto sobre essa questão da inflação, sobre o envolvimento da pandemia, sobre órgãos que tentaram favorecer as pessoas que sofreram esse impacto, em pessoas e empresas, também há a desinflação. A desinflação e a deflação, Sim. que são assuntos bastante interessantes e que pouco conhecido, porque nós sempre estamos ligados no aumento, só na inflação. E o que o senhor poderia discorrer sobre a desinflação e sobre a deflação? A inflação, todo mundo já conhece, né? E a gente vive num país que mais é inflação mesmo, né? Justamente. Mas existe a deflação, que a deflação é aquilo que a gente falou sobre a questão da nossa pressão arterial, né? Sim. Então, a deflação, aliás, ela é ao contrário da inflação, que ela é quando o povo para de comprar. E a consequência, os impactos da deflação, ela é tão grande e pode ser até maior que a própria inflação, né? Porque a própria inflação, ela não causa assim tanto desemprego como a deflação. Agora analisa só comigo. Analisando aqui um produtor de tomates, por exemplo. Então, ele coloca, ele se prepara em um ano, preparando a terra para plantar e tudo, então prepara toda aquela lavoura. E aí, quando ele está na época de colher, aí o país entra em uma deflação. Aí ele está lá com muitos operários, né? Muitos custos, ele está lá com muita produção e não tem quem compra. O que acontece? Vai acontecer. Para ele vender, ele tem que vender barato. Aí o preço do tomate vai cair. Sim. Vai cair. Aí o que vai acontecer? Vai cair, ele não vai conseguir
Aí tem o ciclo, né? Ele não vai conseguir vender pelo preço que ele queria, consequentemente, ele não vai poder arcar com os custos, certo? Não vai tirar os custos que investiu, depois não vai conseguir pagar o banco que pegou o financiamento para a produção da lavoura, né? E aí começa a demissão dos funcionários. Aí acontece, eu estou na deflação, então eu não tenho um preço de mercado. Eu vou deixar de produzir. Lá, por outro lado, o supermercado vai ter desemprego no supermercado. Nossa. Vai ter desemprego no supermercado. Aquela família que foi desempregada vai precisar de auxílio do governo. E aí começa toda uma consequência terrível, porque aí a deflação vai gerar uma baita de um desemprego em massa. Porque todo mundo sofre o impacto. Todo mundo sofre impacto. E aí você chega na loja, os vendedores estão de braços cruzados, porque não tem para quem vender. E aí a opção para não quebrar, o cara vai ter que demitir. Cortar alguns custos, que muitas vezes já acontece desemprego. Isso daí é interessante porque a gente vê duas pontas inversas. Quando a inflação está alta demais, a taxa de desemprego, o que pode acontecer com ela? Sim, também tem desemprego. Pois, exatamente. Também tem desemprego. Entendeu? Né? Mas a deflação, ela causa mais desemprego do que a própria inflação. Essa é a questão interessante, é a questão da informação. Isso. Porque quando a gente começa, nós somos consumidores, todo mundo que está acompanhando essa live é consumidor, esse podcast, no caso, a gente vê que quando começar a aumentar, a gente reclama. Reclama. Mas será que a gente tem consciência que, a partir do momento que houve uma redução no valor do bem, do produto, do serviço que eu possuo, será que realmente a economia do Brasil, será que o produtor rural, será que quem realmente criou aquele produto que eu estou consumindo, como está a empresa dele, como é que está o negócio, como é que está a folha de pagamento, como é que está realmente numa forma macroeconomia do Brasil? E é por isso que eu pauto mais uma vez que a necessidade do conhecimento, tanto na educação, da matemática financeira, da economia em nível macro do Brasil, de uma pessoa que, independente da área que ela vá se formar, seja de uma área de contador, por exemplo, seja numa área de um professor, qualquer que seja, tenha necessidade do conhecimento da economia. Por quê? Eu sempre que está aumentando reclamo, mas será que se houver uma redução, que impacto está gerando lá atrás, que provavelmente pode gerar um impacto maior daqui a 5 anos? E muitas vezes nem leva a tudo isso. Então, já que a gente falou disso, realmente houve a inflação do Brasil durante esse período aí de pandemia, houve todo o impacto, demissão, vários empreendedores tendo que cortar custos, lojistas, e a gente vê que a economia, o PIB do Brasil, ela subiu 1,2% esse ano de 2022. Então a gente vê que o Brasil está se reerguendo pós-pandemia. Pós-pandemia que eu digo porque o impacto foi maior anteriormente. Hoje já está tendo várias formas de ser trabalhado isso. Então, com o decorrer do tempo, a gente vê que o Brasil está se reerguendo economicamente, o que influencia até no governo, que isso acaba ou não sendo benéfico para o governo, para a presidência atual do Brasil. E já que a gente falou já de inflação, taxa de desemprego, desinflação, uma coisa bastante interessante em meio a tudo isso, que eleva juros, eleva valores, eleva preços, principalmente entre instituições financeiras, é a taxa Selic, né? Como é que você observa isso? Que impacto isso influencia diretamente na economia do Brasil? Tá. A Selic, salvo engano, ela foi criada em 1979, né? Ela é um índice criado pelo Banco Central, que ele é para limitar os juros e servir de índice para acompanhamento da economia brasileira. Ela pode, vamos supor, de que forma o governo ele pode influenciar na inflação, certo? Então é o seguinte, se eu tenho uma inflação agora, eu estou consumindo mais. Sim. Aí o governo, ele aumenta a taxa de juros. Sim. Quando ele aumenta a taxa, isso é uma ferramenta de controle do governo. Sim. Ele aumenta a taxa de juros. Então, ele vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, eu vou começar a retrair. O nível de consumo não vai ser o mesmo. Eu vou começar a consumir menos, né? Aí, para ele poder controlar isso, né? A taxa Selic, para você ter uma ideia, aí março, no início de 2020, ela estava um pouco mais de 2%. Né? Agora,
início de 2022 para agora mês 7, mês 8, ela está mais de 13%. Justamente. Ou seja, e já tem a previsão que ela vai chegar a 14%, certo? Então, daí você pode verificar o tanto que teve essa disparidade, né? Sim, sim. Da taxa Selic. Porque todo negócio que você vai fazer vai dizer assim, ó, eu tenho tanto de juro, mais 1% ao ano, Sim. mais 1% ao mês, Uhum. e a taxa Selic. A taxa Selic é para corrigir, né? É para corrigir a perda do dinheiro no tempo, um exemplo, certo? Então é o seguinte, se eu faço um negócio hoje, olha só, eu fiz um negócio quando a taxa Selic estava 2 pontos alguma coisa. Aí maravilha, eu peguei o empréstimo, eu peguei o financiamento, comprei a minha casa e tudo, mas se tiver atrelado a taxa Selic, o impacto que essa taxa Selic causou hoje, né? Porque ela saiu de 2, alguma coisa para 13 e alguma coisa 13,75 atualmente. Né? Então, assim, é muito dinheiro, é muita coisa. Outra coisa também, os aluguéis que são pelo INPC, um exemplo, que também foi elevadíssimo, acumulado. Quando você foi atualizar os aluguéis, que às vezes era até negativo, o INPC, que também é decorrente, necessita também da taxa Selic, é o que acontece. Quando foi reajustar os aluguéis, ninguém queria reajustar os aluguéis porque teve que fazer negociações, porque o impacto é muito grande. A disparidade, e aí, né? eu vou pagar um aluguel caro, com faturamento baixo, porque eu estava vindo de tipo meio que uma recessão ainda em algumas atividades, né? Então, assim, a taxa Selic, o governo vai começar a trabalhar para poder essa taxa Selic baixar. Porque com essa questão das altas, a gente pode caminhar por um caminho aí, segundo os economistas, os estudiosos, é muito perigoso para a economia que nós estamos vivendo atualmente. Certo, entendi. E por quê? Quando a gente fala que essa taxa Selic ela aumentou, a gente vê certa influência lá na análise do crédito, no financiamento, no empréstimo. A pessoa, será que ela tem consciência que a partir do momento que ela fez uma transação financeira, que ela arcou com uma certa compra, por exemplo, no supermercado, naquela maquininha, independente de qual seja a adquirente, será que ela tem a ciência de que está tendo uma influência da taxa Selic no valor daquele produto, no valor final? Sim. A maioria não. A maioria das pessoas não tem essa consciência. A maioria ela não tem essa consciência, e porque a Selic, ela por mais de 2 décadas, ela não chegava a esse valor. Não se aproximava desse valor. Então não era algo que chegava a ter a necessidade. Não, eu fiz aqui a tantos por cento ao mês mais Selic. Pronto, era tranquilo, né? Mas a Selic não dava medo às pessoas. Até porque não tinha muita influência. A influência tem, mas assim, ela não tinha muito impacto, que era mais baixo. Agora, com a Selic do valor que está, alta do jeito que está, aí não. E muitas pessoas não conheciam. É comum a pessoa faz um financiamento com 6% ao ano, né? Mais a Selic. Hoje, por exemplo, quando ela vê, isso aí dá um valor, olha, se vou somar a Selic acumulada, aí o cara vai dizer assim, mas eu fiz um financiamento, a minha prestação era tanto, eu estou pagando, por exemplo, estou pagando 2 casas, 3 casas, 4 casas. Por quê? Porque quando isso vem somado, aí vem somado com juros compostos, né? Com juros simples. Além da taxa Selic, tem os juros, esse juro é composto. Aí vai sair um juro sobre juro e daí começa. E muita gente não tem consciência disso. Pensa 2%, 6% é 6%, aplica 6% e não esquece até da taxa Selic. Né? Agora, quem investe no mercado financeiro, quem tem aplicações, que estuda sobre o assunto, aí não. Aí ele vai fazer um negócio com segurança em relação aos seus investimentos. Porque hoje é fato comprovado, estatisticamente falando, que hoje o brasileiro já tem procurado estudar mais a questão dos investimentos, tem se preocupado mais com o seu patrimônio. Né? É isso. Show. Isso daí é interessante quando o senhor fala dessa busca de investimento, essa busca por, de alguma forma, investir em uma ação, investir no CDB, no CDI, no fundo imobiliário, porque as pessoas, de pouco a pouco, essa informação tem chegado mais às pessoas. Hoje é mais fácil você ver, conversar com alguma pessoa, não é tão fácil se encontrar no dia a dia na rua, como a gente diz, mas ainda tem pessoas que hoje têm um alcance maior a esse tipo de notícia. Há pessoas entrando no mercado financeiro para atuar como day trade e outras formas, porque tem enxergado que
muitas vezes eu não só ficar atrás do balcão, que isso que não é um problema, fazendo um pedido ali sempre, muitas vezes isso não vai trazer para ela um resultado a curto e a longo prazo, para investimento numa casa, para investimento no aluguel, para mim não investir num projeto, e aí entra agora. E a gente vê que existia falta de informação pro brasileiro, para esse investimento, inclusive quando se compara a taxa de investidores na Bolsa do Brasil com os Estados Unidos, a diferença é grotesca, porque como o senhor falou, em alguns países isso já é natural. É do berço o nível de conhecimento da ação, de CDB, independente do que seja. Então, assim, a gente vê que está tendo uma mudança no Brasil por causa que as pessoas têm procurado oportunidades. Isso acaba sendo benéfico, mas como isso acaba influenciando também para a mão de obra, literalmente, dessas pessoas quando se trata para ficar atrás do balcão? É positivo o Brasil ficar encaminhando para esse rumo de compração, investir em CDB, CDI, fundo imobiliário, e como é que fica aquela pessoa que fica fazendo a mão de obra pro proprietário da empresa? Como é que isso influencia? Sim. A pessoa que está atrás do balcão, né? Em alguns casos, ele não consegue poupar. Ele não consegue investir, né? Sim. Porque, como a gente falou antes, às vezes o que ele ganha, ele já está ali... às vezes ele tem que trabalhar um mês já para pagar o mês passado. Então, o mês passado, né? Aí já os que já sobra para investir, aí não, aí o cara tá antenado, aquele que maioria já são assim, já tá antenado, ele já tem todo estudo, ele estuda, ele verifica a questão da sinalização do mercado, porque o mercado sinaliza. Nós somos vigiados pelos investidores internacionais, por exemplo. Eu te dou um exemplo aqui. Nós temos a nossa campanha política agora. Certo. Campanha política. Existem candidatos que se disser assim, não, eu vou sair, eu não vou me candidatar, o investimento no Brasil, ele cai. Ele sofre um impacto. E o risco sobe. E o risco do Brasil sobe, né? Então, assim, existe sinalização no mercado. Aquele cara que está antenado, ele vai buscar a sinalização do mercado para saber a hora de investir e aonde vai investir. Porque uma das formas mais seguras de fazer investimento, erroneamente, não que não seja mais segura, mas erroneamente o pessoal aplica na poupança. E a cultura. É a cultura. Por quê? Porque é a mais segura. Lá ninguém vai... A gente não estudou empreendedorismo. Que não existe muito nível de conhecimento. Exato. Aí eu vou para a poupança. Minha poupança está lá, está rendendo, mas ela não acompanha nem a inflação. Né? Agora, se você... eu vou dar um exemplo do Tesouro Direto do governo. Né? Lá não, lá está atrelado o IPCA, por exemplo. Então, IPCA mais, né? IPCA mais, aí eu vou ganhar acima da inflação. Né? Então, ou seja, aí eu estou tendo vantagem. Aí eu tenho vantagem. Aí é o seguinte, a inflação sobe, ela sobe, mas está atrelado ao IPCA. Então, a partir dali, qualquer valor, a partir daquilo ali, já vai ser remunerado. Aí é uma remuneração real, entendeu? Real. Então, a pessoa... Mercado financeiro não é para amadores. Sim. Né? E por exemplo, mas para investir, é só se eu tiver muito dinheiro? Não, você pode investir qualquer valor. Né? Só você tem que saber a hora de investir e quando investir e aonde você está investindo. Justamente. Né? Então, assim, título do governo normalmente é mais seguro porque você pode atrelar ele a isso aí. Então, eu ganho acima da inflação e aquilo é um ganho real. Certo? E tem um detalhe, né? Eu posso investir na tua empresa, tu coloca ações no mercado, eu posso comprar, mas eu não sei quem está administrando ali. Tu pode quebrar amanhã. Que aí é um estudo que eu tenho que fazer daquela empresa. Aí eu fico sem nada. Né? Agora, o governo não quebra. Por incrível? O governo não quebra. Nós tivemos em 2016, 2017, um estado brasileiro, foi o Rio Grande do Sul, passou por vários problemas para pagar o funcionário e tudo. Só que, na realidade, com todos os problemas que ele teve, nesse estado, eu fiz meu mestrado lá no Rio Grande do Sul, e eu estava lá em 2016. A gente não era nem bem visto lá por algumas pessoas. Porque as pessoas chegaram a ter votação na Câmara para não deixar outros profissionais vir de outros estados para trabalhar lá. Entendeu? Porque o estado já estava passando por dificuldade e ele não está tomando o nosso trabalho.
né? Graças a Deus hoje já superou isso, né? Mas existiu isso. Então, assim, os títulos do governo, por que é mais seguro? Porque o Estado não vai quebrar, você vai ter seu dia de volta. Exatamente. É diferente de eu aplicar numa OGX, por exemplo. Essa aí, que a OGX é aquela empresa de um empresário aí que faliu, acabou, certo? Eike Batista. Tá? Então, assim, agora eu vou investir na Petrobras. Tudo bem, é uma empresa que está tendo lucro. Tá tendo lucro. Que a gente vê eu vou comprar ações do Banco do Brasil. Sim, tudo bem. Banco também. O banco só cresce. Exatamente. Só cresce. Mas ainda assim, o Banco do Brasil dificilmente vai quebrar, né? Mas eu vou investir em ações em uma empresa, mesmo que seja conhecida e tudo. Nós tivemos problemas aí em questão de aplicação sobre a questão de balanços. A gente conhece a empresa pelo balanço que é publicado, né? Agora, como é que vai saber que aquele balanço é verdadeiro? Que é verídico. Não pode ser. A gente vê a mídia não pode ser liberando. maquiado, mas como é que a gente vai saber? Né? De repente, o cara está mostrando lá as ações, o resultado, o crescimento que teve, mas talvez a administração não é aquilo que a gente está pensando. Então, você aplica o teu dinheiro hoje, compra uma série de ação e aí depois você dorme rico e acorda pobre. Exatamente. Porque a empresa faliu. Exatamente. E a gente pensa que muitas vezes por uma empresa estar num fluxo positivo sempre de caixa, de balanço, a gente pensa que muitas vezes é por causa de uma gerência que sabe como gerir aquele negócio. E se a gente for pensar, ter uma visão macro é algo que aconteceu naturalmente, muitas vezes por causa que o produto, o bem ou o serviço que eles prestam é algo que provavelmente tem probabilidade de crescimento que vai ter demanda atrás daquilo. Então, vamos dizer que isso cresce, ele progride aquele negócio, só que chega um dia que exige mais das pessoas que estão gerindo. E é aí onde a gente quebra as pernas por causa que a gente investiu, não estudou essa empresa, como é que foi o balanço dela há 5 anos, não vi qual foi o fluxo de caixa, não vejo qual a probabilidade desse negócio estar daqui 5 anos no mercado, qual o impacto que ele vai estar gerando, para aí, então, eu poder, vamos dizer, de certa forma, estar investindo nela. E eu até visualizando no dia a dia, já que a gente falou de investimento, entrou nessa parte, eu falei que muitas das vezes as pessoas não tinham tanto esse conhecimento sobre questão de corretora, comprar uma ação, investir na empresa aí, dependente do qual seja. Hoje em dia se torna mais natural, por exemplo, você vê um amigo, você vê pessoas de influência, Thiago Nigro, você vê Flávio Augusto, muitas vezes postam recebendo dividendos de mais de 10 mil reais. Mas são pessoas que buscaram conhecimento. São pessoas que têm um know-how que não surgiu do nada, que não dependeram de um colégio, não dependeram de educação para buscar essa fonte de conhecimento. Então é algo que está mudando de pouco a pouco. Quer dizer, então, que eu preciso ser uma dessas pessoas para começar a investir? O senhor falou algo importante demais aqui. As pessoas, elas tinham pouco conhecimento, elas ainda têm pouco, não tanto como a gente espera. E uma pessoa que está atrás de um balcão que muitas vezes recebe um salário que está ali no limite dela, do nível de vida dela. Será que é impossível essa pessoa um dia mudar de vida por causa de falta de investimento? Eu respondo que não. Eu tenho uma opinião forte sobre isso. Por quê? Um exemplo, se eu tenho um salário X considerado baixo para o nível de vida que é necessitado meu hoje, será que não é possível comprar um livro sobre investimentos? Será que é impossível acompanhar uma rede social de algum investidor forte hoje na bolsa e acompanhar dicas de como investir? Será que é impossível deixar de começar a investir ao invés de eu ter que fazer um investimento alto, comprar uma ação hoje de R$6, R$5, que é muito acessível hoje, mais do que a gente imagina? A gente, brasileiro, temos uma mentalidade que para a gente começar a investir, para a gente ter um poder sobre a economia, ter um conhecimento financeiro, a gente tem que ter muito. A nossa mente, ela sempre visualiza muito. Quando eu tiver no valor X de salário, eu começo a investir. Quando eu tiver no valor X de salário, eu posso então começar a adquirir isso daqui. Se você hoje não consegue gerir sua finança no pouco que tem, procurando formas dentro dos recursos que você tem hoje, investindo num livro, acompanhando uma dica do investidor, acompanhando pessoas de influências, quem dirá que você vai ter acesso e vai ter autoridade para estar gerindo uma empresa ou investindo na bolsa daqui a 10 anos? Quando você tiver muito. Então, uma dica super valiosa. Você que muitas vezes se encontra numa situação que não tem tanto poder de aquisição, que pensa que para começar a investir na bolsa tem que conhecer o mundaréu de informações, porque realmente são muitas, compre um livro sobre finanças, leia o noticiário, acompanhe informações que influenciam externamente, que vêm de fora, que influenciam a economia do Brasil, como
informações que também impactam a economia do Brasil hoje. De pouco a pouco você vai pegando informações como informações ricas que nós tivemos aqui, você vai tendo autoridade sobre essa informação e numa oportunidade X você começa a investir. Nem que seja pouco, mas de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então a gente vê que há várias formas e a gente não pode terceirizar essa responsabilidade nem para quem tem muito e se autorresponsabilizar de que eu posso começar pelo pouco. Mas em meio a tudo isso, o senhor acha que a mentalidade hoje do brasileiro está tão aberta para isso? Essa é uma opinião particular minha. O que o senhor vê isso hoje dentro do Brasil? Está aberta. Está aberta? Está aberta, tá aberta. Assim, já começaram a acordar em relação a isso, né? Até porque existe vários exemplos de pessoas, não necessariamente aplicando em bolsa, mas economizando de alguma forma. Em São Paulo tem uma garagem de carro que ele se considera hoje um dos melhores vendedores de carro que o país tem. Olha só. Ele era um menino que ele lavava os carros de uma concessionária. Uhum. Ele lavava os carros da garagem. A mãe dele era a zeladora de lá. Só que ele passou 11 anos juntando dinheiro para juntar R$100 mil. Passou 11 anos. 11 anos, mais de uma década. Ele ganhava pouco. Ele é daqueles que você mencionou. Né? Ele não estava atrás do balcão, mas ele estava dentro de uma garagem de carro. Uhum. Né? Então, assim, ele passou 11 anos para juntar R$100 mil. Com esses R$100 mil ele montou a garagem dele. E hoje, um dos carros mais baratos que ele vende lá é Lamborghini. Né? Então, assim, os clientes mais simples dele são jogadores de futebol. Então, assim, o cara mudou de carro popular para carro de luxo, agora super carro. Né? Então, assim, quando quer e vai buscar informação, a pessoa consegue, certo? Exatamente. Quando quer, agora tem que querer. Agora, a maioria, assim, já acordaram para isso. Mas nós ainda temos pessoas que estão longe de buscar informação, né? Com a questão da internet, ficou fácil isso. Mas aí a pessoa não gasta o seu tempo com coisas úteis, né? Então, busca mais diversão e tudo. Então, se você procurar poupar, procurar guardar, procurar investir, em pouco tempo você tem condições de ter recursos de montar o seu próprio negócio ou de adquirir a sua liberdade financeira, que o pessoal fala sobre a liberdade financeira. Aí eu quero a minha liberdade financeira. Sim, mas o que é que eu estou fazendo para mim conseguir a minha liberdade financeira? Show. Certo? Show. Então hoje nós temos, quando a gente fala assim em crescimento e tal, a gente leva para a juventude. Aí você vê, a maioria dos jovens hoje procura a diversão, né, de que a ocupação, poupar e investir. Né? Esse nível de maturidade. Aí nós temos o seguinte, gente, você vai construir uma casa. Você vai construir uma casa. E você sabe o jeito da casa que você quer. Sim. Certo? Então você vai construir aquela casa do jeito que você quer. Vai procurar arquiteto, você vai fazer com que aquela casa seja o jeito que você quer. Então é o seguinte, o Brasil é a nossa casa. Sim. O Brasil é a nossa casa. Então, nós é que somos o Brasil. Não adianta a gente colocar a culpa em partido A, partido B, dirigente A, dirigente B. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque tá certo, muita coisa depende das políticas públicas. Sim. Mas nem sempre precisa. A nossa cidade, Araguaína, é um exemplo que nós precisamos das políticas públicas. Mas, assim, nós somos uma cidade independente. Sim, com certeza. Nós somos independentes. Existem cidades ainda que não são, mas Araguaína é uma cidade independente. Né? Então, assim, primeiro, a gente tem que buscar. Eu tenho que dizer, eu estou criticando determinada ação política, por exemplo, mas eu já fui lá no político, eu já dei a minha opinião Eu para tenho melhorar. uma opinião formada sobre isso, primeiramente. Eu critiquei, mas eu tenho a solução. Então, eu coloco uma crítica, mas eu apresento uma solução. A partir do momento que eu faço parte do processo, o Brasil é o meu país, o Tocantins é o meu estado, Araguaína é a minha cidade, o centro da cidade é o meu bairro. Eu vou começar pelo meu bairro. Eu vou começar por mim, fazer com que as coisas aconteçam, entendeu? Então, eu vou estar ali. Eu já participei de alguma decisão na Câmara Municipal, por exemplo. As coisas acontecem e aí eu fico reclamando. Mas eu fui lá na Câmara Municipal, eu fui dar minha opinião. Talvez se eu desse minha opinião, talvez até tenha sido melhor, né? Então, assim, nós precisamos colaborar com o crescimento do ambiente em que nós vivemos.
né? Então, a partir do momento que eu colaboro, que eu ajudo, eu vou procurar fazer aquela casa ser a casa que eu quero. Show. Né? Então, é como se fosse a minha casa, porque o nosso país é a nossa casa. E nós temos que contribuir com isso. Sim. Só que muita gente não quer fazer isso, só quer criticar e buscar defeito. Enquanto a gente está buscando defeito, eu gastando a minha mente procurando defeito, eu tenho que gastar a minha mente procurando solução. Essa é a mentalidade. Você pode... você tem acesso a qualquer governante do Brasil, através do e-mail, de assessores e tal. Você pode contribuir com isso, mas a gente não vê normalmente isso. Então, creio sim, é possível sim a pessoa ganhar pouco e investir. Show, show de bola. E eu acredito que isso tem crescido. E bastante interessante porque o senhor, por exemplo, o senhor pode ter uma autoridade hoje para dizer que construiu seu império, mas isso veio de graça? Isso caiu do governo, isso um dia chegou na tua mesa, tá tudo pronto aqui, tá tudo esquematizado, tu vai possuir isso daqui? Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Buscar. Exatamente. Mas só que, infelizmente, muitas pessoas terceirizam, e principalmente no cenário que nós estamos econômico e que a política tem influência no Brasil hoje, nós vemos, eu quero partido A, eu quero partido B. Uma coisa a gente tem que lembrar, que dependente de qual partido esteja amanhã no governo do Brasil, você tem uma certa influência dentro da sua casa. E que, basicamente, a maior influência ela vai ser sua do que o partido A, do que o partido B. E a questão é que nós temos consciente disso, mas nós partimos muito para uma briga ou terceirização de responsabilidade para governo, para presidente, para prefeito, para pessoa A, pessoa B, mas eu procuro meios para mudar o meu quadro hoje, influenciar meu quadro amanhã? Será que eu tenho uma certa maturidade para saber que eu cortar aqui alguma coisa hoje que é trivial, banal, que eu estou gastando e comprar um livro seu investimento, será que isso eu estou entendendo que é a longo prazo? Será que se eu abrir mão da situação A, da situação B, para me comprar um curso sobre empreendedorismo ou sobre finanças e que isso vai influenciar meu Brasil, se eu for proprietário de uma loja, se eu mover a economia da minha cidade, no meu bairro? Então, isso é bastante interessante. Quando a gente vê que no mercado financeiro, como eu opero, na bolsa como day trading, a gente vê que existem muitos, vamos dizer, tubarões. Os tubarões movimentam o mercado financeiro. Banco A, Banco B, organizações A, compra ali vários contratos. Porém, se aquelas mini pessoas, aquelas pessoas físicas como eu, estou lá, se todas elas deixarem de investir, se tiver só o tubarão, será que realmente vai existir aquele cenário? Não, porque aquele dinheiro precisa entrar. Então, de alguma forma, tem que ser movimentado. Então, eu tenho que deixar de existir no mercado financeiro por causa que a entrada que eu dou lá não tem tanta influência como o banco tem? Não, pelo contrário. Eu tenho que buscar recursos até chegar a um nível que eu possa ter uma certa influência. Dentro da minha cidade, dentro do meu bairro, buscando informações, buscando contato e principalmente tendo uma opinião formada. E já que a gente entrou nessa parte, o interessante disso tudo é a gente falar como que, de certa forma, isso tudo vem influenciando o desemprego. Já que, no caso, a taxa de desemprego, ela caiu, né? Caiu de 11,1% para 9,3%. Ou seja, hoje houve uma redução. Como isso pode influenciar, então, certamente a economia numa visão macro? Já é um bom sinal, né? Que nós estávamos em 11, caiu para 9 alguma coisa, já é um bom sinal. Mas, de qualquer forma, nós ainda temos 10 milhões, né? Sim. E 600 mil de desempregados no Brasil, né? Que isso aí a pessoa pergunta, o que causa essa questão aí do desemprego? Aí é uma série de fatores que vai influenciar, fatores internos, fatores externos, né? Assim como a inflação é gerada através disso também, desses fatores. Mas é o seguinte, o desemprego, ele pode vir por uma questão que acontece lá no exterior, como a questão daquela guerra que teve. Da Ucrânia? Da Ucrânia, né? A questão do Covid, né, que causou muito desemprego. Outra coisa são o próprio despreparo do profissional. Ele não, eu mesmo, quando falo assim, qual é o problema, o que mais causa o desemprego? E eu já coloco o número 1, essa é a opinião minha formada, que é a falta de preparação. Porque aonde você anda, a maioria das empresas tem necessidade de um bom profissional. A mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. E o brasileiro, ele não tem aquela cultura de buscar se preparar. Eu falo assim, não é generalizado, mas a maioria de determinadas pessoas, eles não buscam a qualificação, né? E ainda tem um detalhe, eu digo isso por experiência própria.
e ele vai trabalhar numa empresa, quando chega na empresa, que a empresa vai treinar ele, e ele ainda, às vezes ainda acha ruim, certo? Mas assim, então tem esses fatores. Na pandemia, com essa elevada taxa da inflação, existiu profissões que superaram, por incrível que pareça, superaram a questão da inflação, ganharam acima da inflação. Olha só, né? Que notícia mesmo com essa questão aí da inflação, conseguiram superar. Não foram muitas, mas umas 7 ou 8, né? Com a questão da pandemia, isso impactou em mais de 90%, né? Foi feita uma pesquisa aí, e aí, estatisticamente, eles chegaram à conclusão sobre 72% da classe trabalhadora. Então, 90% das profissões sofreram, estão abaixo, né? O rendimento caiu abaixo da inflação. Agora, esses 10% superaram a inflação. A primeira delas é o médico. Que informação interessante, viu? Mas aí, veja bem, o médico é uma época pandêmica, lógico que o médico ainda diz assim, médico clínico. Não se fala nem nas especialidades. Né? Então, cresceu essa parte aí. Tá? Então, a questão, professor, por incrível que pareça, professor de nível superior no ensino infantil. Eles ganharam acima da inflação na casa dos 6%. Que informação é essa? Informação muito importante. Operador de máquina agrícola, 0,01%, mas foi acima da inflação. Né? Nós temos aqui também a questão do estoquista, 9%. Então, teve umas atividades, umas profissões que conseguiram superar isso. Outra profissão que conseguiu ganha mais que a inflação foi o pessoal de sistema de informação, os TIs, até porque foi a época que mais a gente trabalhou com home office, né? Eles ficaram 6,1% acima da inflação. Esse estudo ele foi encomendado pela CNN, né? E quem fez foi a Confederação Nacional do Comércio. E aí, então, eles detectaram que a classe que mais foi prejudicada com essa inflação foi a classe de motorista e a classe dos faxineiros. Né? Esse realmente foi quem mais sofreu com essa inflação que a gente está passando hoje. Nesse caso, já que essas profissões foram tanto, vamos dizer, impactadas positivamente, com certeza, então, teve profissões que sofreram os piores impactos. O senhor poderia classificar quais foram essas profissões? Olha aí, 90% das profissões, segundo o estudo, sofreram impacto negativo. 10% foi positivo, que é essa que eu acabei de falar. Agora, que mais sofreu mesmo, eles mencionam dois, que é o faxineiro e o motorista. Nossa, né? E aí, advogado, contador, todas as outras profissões, com exceção daquelas que eu mencionei, todas elas sofreram impacto negativamente com a inflação atual. Entendi. O interessante de falar dessa questão de profissões é que o senhor citou uma sobre, por exemplo, o sistema de informação. A gente vê que, principalmente em meio período de pandemia, já que tantos empresários, lojistas, empreendedores tentaram correr a meios digitais, vamos dizer que existem profissões que se sobressaíram. Por exemplo, a área do marketing, social media, os profissionais da área do tráfego pago. Então, foram formas que os lojistas houve a necessidade, né, houve a demanda, e muitas pessoas procuraram se formar, ter um certo know-how sobre essa área e conseguiram se sobressair. Então, vamos dizer que de lá para cá, a gente até citou sobre a liberdade financeira e a liberdade geográfica, que é onde já parte também da questão de que eu consegui minha liberdade financeira, eu já não preciso estar dentro de um negócio 24 horas. Eu posso viajar, eu posso ter um tempo maior de qualidade com minha família, com minha esposa, com meus filhos. Então, a gente vê cenários negativos, sim, durante o período de pandemia, durante o período de inflação. Porém, outras pessoas reagem e vê cenários positivos. E uma delas, além da liberdade financeira, que só existia muitas pessoas visaram mais o aspecto também da liberdade geográfica, de sair do negócio, ter acesso às suas informações, como, por exemplo, a Northsys
desenvolveu soluções que o próprio proprietário, o lojista, independente do lugar que ele estivesse, ele conseguiria acompanhar todas as informações da sua empresa, de quanto que vendeu, qual foi o produto que mais saiu da loja dele, é o produto que não pode faltar na sua empresa porque é o que mais gira o capital, para qual público ele está mais vendendo. Então, enquanto uns choram pela situação, outros estão procurando oportunidade, estão vendendo os lenços. Sim. Então a gente tem que ter essa visão aí também de que esse meio digital, esse home office que também diminuiu custos de muitas empresas que tinham funcionários, foi um ponto aí a mais, que foi crescente no Brasil. Né? E já que a gente falou desse macro todo, o interessante é a gente entrar para essa parte da economia, que é o cenário atual que nós estamos, né? Da política que nós estamos, que provavelmente daqui a um mês, né? Já vai acontecer. Como que ela está influenciando o Brasil economicamente? O brasileiro, ele essa questão, nós estamos em um momento político, o brasileiro ele é assim muito preparado e tem o pé no chão. Muitos ele não tende a investir porque não sabe o que vai acontecer, então eles começam, vamos dizer assim, o que pode causar nesse cenário econômico aí? A primeira coisa, cautela. O brasileiro é muito cauteloso. Ele não vai procurar investir agora que ele não sabe se o plano econômico que a gente tem hoje, se esse plano ele vai continuar ou se esse plano vai mudar. Então, se ele tem algo para investir, algum projeto, maioria dos brasileiros também tem a questão dos investidores internacionais. Eles estão de antena ligada procurando. Eu vou dar uma pausa aqui e vou aguardar ver os resultados dessas eleições para saber que rumo que vai tomar a economia brasileira. Né? Então, o brasileiro também é muito cauteloso em relação a isso. Creio e acredito, até por experiências anteriores, que nesse período a gente não vai ver enormes investimentos. Né? Os investimentos atuais que a gente vê aí são os investimentos do governo para fomentar a economia brasileira. Então, incentivando. Está incentivando. Ele está incentivando. O último incentivo agora, que é a questão do tal Pronamp, o que acontece? Às vezes o empresário ele não tem essa necessidade para dentro da unidade que ele está. Mas se tem um dinheiro que, em relação a juros anteriores, é considerado barato, né? Com exceção da Selic, aí ele pega esse dinheiro e ele abre uma nova unidade. Ele abrindo uma nova unidade, é mais emprego no mercado. Né? Socialmente falando, é mais benefício para a população. Para aquele local, né? para aquele ambiente. Para aquele ambiente. Né? Então, assim, os investimentos que a gente está vendo atualmente é dessa forma. O governo investindo no mercado, o empresário, o empreendedor pegando aquele dinheiro, abrindo novas unidades, e aqueles que não abrem novas unidades, por exemplo, ele vai pegar aquele dinheiro e se organizar para o ano que vem ele começar a todo vapor. Pagar as contas, melhorar, ampliar seu negócio, né? Então, o governo está dando essa chance atualmente, né? Então, creio que investimento privado, nesse momento, provavelmente não terá muito investimento da área privada, a não ser esse que a gente acabou de comentar. Até porque é um momento de visualização do mercado, né? Sim. De como é que vai se comportar tanto durante o período de eleição que nós estamos, como também após o período de eleição. O senhor falou sobre uma questão aí que muitas vezes quando o proprietário de uma empresa ele recebe um certo benefício ou de alguma forma rentabilizou ali alguma quantidade, em quantia de dinheiro, ele se projeta financeiramente. Já que o senhor atua nessa área contábil e também com consultoria, né, tem uma influência dentro dessa área, não só dentro de Araguaína, mas também como região, o senhor tem alguma dica que o senhor poderia dar para os empresários hoje, para essa nova geração de empreendedores, que poderia auxiliar eles, que poderia estar de alguma forma tanto auxiliando no curto como a longo prazo, como se projetar financeiramente para estar fomentando ainda mais o nosso público, com certeza, de empreendedores, de lojistas e de empresários? Sim, muito boa essa colocação. Veja bem, o empresário já tem a sua empresa formada, que está pegando esse recurso, né, aplica realmente naquele propósito. Porque se desviar esse recurso para outro propósito, que não seja tão rentável, não seja para fomentar o próprio mercado, né, vai chegar a conta. Sim. A conta vai chegar.
e quando chegar a conta, ele não vai ter dinheiro para pagar, Uhum. certo? Então, não pode desviar esse recurso. Para as pessoas que estão começando a empreender agora, é pé no chão, certo? Então, o que a gente fala? Você nunca deve gastar mais do que o que ganha, certo? Uhum. Outra coisa... Lei básica. Outra coisa que os empreendedores, sem experiência e sem procurar uma ajuda fazem, eles pegam o capital próprio deles e começam a investir em estrutura. Uhum. Em estrutura, reforma de prédio, construção de prédio ou compra de prédio, alguma coisa assim. Ele pega aquilo lá e investe no imobilizado. Só que é o seguinte, para o imobilizado, existem linhas de créditos atrativas para isso. Então, ele deixa o capital de giro dele ali e busca a linha de crédito para reformar, né? Para colocar o maquinário, né? Então, para construção, para construir linhas de crédito específicas para isso. Já quando a loja está toda estruturada, ele vai precisar de dinheiro para estocar. Aí ele gasta todo o dinheiro que ele tem. Quando ele vai estocar, a loja está pronta, mas ele não tem dinheiro para estocar. E não tem linha de crédito para comprar estoque. Rapaz, a conta não bateu. Aí ele vai buscar dinheiro de capital de giro. Mas aí é caro, capital de giro. Então, é o triplo da fomentação daquela linha de crédito para a construção, ou para comprar maquinário, para reforma, para ampliação, certo? Então, primeiro, o imobilizado busca a linha de crédito atrativa. Deixa o dinheiro que tem para capital de giro. Né? Essa é uma dica. Outra coisa, o jovem que é empregado, o jovem que é início de carreira e tudo, ele tem um propósito na vida. Sim. Então, ele tem que acreditar naquilo. Antes que alguém acredite nele, ele mesmo é que tem que acreditar nele. Sim, bacana. Ele é o melhor amigo dele, entendeu? Ele é quem mais vai dar força para ele, certo? Vai ter muitas pessoas que vai colocar um balde de água fria no projeto dele. Sempre tem. Né? Sempre tem. Mas o que ele precisa, acreditar no potencial dele, acreditar no Brasil. E eu ainda digo mais, não sou contra ninguém sair do Brasil para buscar a oportunidade fora. Mas o nosso Brasil, ele é cheio de oportunidades. É um Brasil rico, é um Brasil potente, né? O que nós temos que fazer é trabalhar. E procurar se profissionalizar porque sempre, às vezes né? a pessoa sai daqui e vai fora. Ele faz 3 turnos lá fora. Mas no Brasil ele só quer trabalhar 8 horas por dia. Eu trabalho 16, 17 horas por dia. Né? E isso não me cansa, isso me dá prazer. Então, assim, é trabalho, economia, poupar e investir. Show, que bacana. Ricas, vamos dizer assim, informações e dicas. Interessante que o senhor falando isso daí, eu li um livro, né, que foi do Homem Mais Rico da Babilônia, e o senhor inconscientemente, o senhor citou várias, vamos dizer, lições. Sim. As dicas de ouro que o Arcade, né, como diz no livro, quem já leu esse livro vai lembrar, que ele dá sobre essa questão de finanças, que é sempre buscar informações com pessoas de confiança, que já tenham conhecimento, já tenham know-how naquela área, sobre como multiplicar seu dinheiro, nunca deixar um dinheiro parado, porque dinheiro parado, ele não tem rentabilidade, Sim. entendeu? Então são várias formas aí que eu consegui por meio, muitas vezes, de um livro. Então são dicas aí muito bacana. É interessante mesmo essa nova geração, como os atuais já, que já estão atuando no mercado, ter essa consciência de que tem seu potencial sim, que consegue, que antes de uma pessoa chegar e investir nela, antes de uma pessoa chegar e dar ali a ela uma dica, que ela tenha o potencial para o seu crescimento e sempre acreditando nela. Porque se eu não vou ter credibilidade na minha pessoa, que eu sou capaz, como outra pessoa vai fazer eu comprar a minha ideia? Né? Como é que eu vou conseguir aquela pessoa? E aí é onde entra a parte da vendas, né? Que todo mundo tem que ser um vendedor. Então, se eu não compro minha ideia, se eu não tô acreditando naquilo que eu tô pensando a curto e a longo prazo, se eu não tô investindo no meu propósito, como que eu vou ter autoridade para chegar no Washington e falar, cara, vamos junto nessa daqui? Então, você tem potencial, você pode sim fazer, busque informações, ande com pessoas que tenham o seu nível de mentalidade, ou melhor, que sejam melhores que você. Exatamente. Nunca ande com pessoas piores que você, seja o pior, sempre de todas as horas. Ande com os melhores, busque informações, leia livros, escute podcast, siga as pessoas de influências na área determinada que você quer crescer e entenda, como o senhor Washington falou, que o Brasil, nós precisamos acreditar no nosso país.
tem influência sim no nosso dia a dia, até porque a sua casa, como o senhor já citou anteriormente, como é que eu vou querer de alguma forma gerenciar algo dentro, sendo que na visão macro o Brasil, estou inserido dentro do Brasil, Sim. né? E já que nós falamos sobre a questão lá no início da inflação e da deflação, existe um pequeno termo também muito esquecido entre as pessoas, que é a da desinflação. Para a gente concluir sobre esse item, o senhor poderia estar trazendo essa informação de forma bem clara para a gente o que seria essa desinflação? Tá. A desinflação, ela acontece assim, ó. Nós estamos aqui com uma inflação crescendo, vamos supor que a inflação está crescendo X%, vamos supor que seja 10%. Uhum. Eu espero que ela cresça 10% ali. Só que aí, em determinado mês, a inflação cresceu, aumentou 5%. Uhum. Aí, nesse caso, é a desinflação. A inflação está aumentando ali, vem aumentando, sempre nas casas aumentou 10%, aumentou 15%, né? E determinado mês, determinado período, ele não aumenta aquilo que você está esperando ou aquilo que foi projetado. Até porque é uma meta, né? Só para nós sabermos. Aí, o que acontece? Nesse caso, se ela aumentou menos do que aquilo que você espera, aí é uma desinflação, certo? No Brasil, em 2018, teve salvo engano, foi mês de dezembro de 2018, a gente teve uma deflação. Começou uma deflação. Uhum. Começou uma deflação. Pois então a desinflação é isso. A inflação aumentar menos do que aquilo que você espera. Daquilo que foi programado, isso, né? Isso. Show, muito bom. Dicas super valiosas, bacanas. E agradeço muito, né, pela presença de todos, por todos que nos acompanharam aqui. Agradeço ricamente a você, Ciro Washington, por essas dicas valiosas, por esses conselhos para essa nova geração empreendedora e para quem já está no mercado, pelo know-how que o senhor tem, o senhor é um homem de influência, o senhor é um homem que construiu o seu império e que hoje tem domínio para poder falar sobre isso. E nós finalizamos por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. Agradeço a super e valiosa presença do Ciro Washington com essas dicas super valiosas. Você pode ficar à vontade. Obrigado a todos, obrigado aí pela oportunidade. Espero participar aqui mais vezes, num cenário bem melhor do que a gente está vivendo hoje, Sim. né? Então, muito obrigado, um abraço e foi um prazer. Show de bola, muito bacana, Ciro Washington. O senhor com certeza é um cara que tem know-how, é um homem que construiu um império, né? Que tem seu nome hoje, tem sua certa influência dentro da região de Araguaína, como também fora. E nós ficamos muito gratos por essas informações super valiosas. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam, que puderam tirar suas dúvidas, que são perguntas que nós nos fazemos diariamente. E em meio a esse cenário econômico atual que nós estamos, é importantíssimo nós saber. E nós aguardamos vocês até a próxima. Valeu, forte abraço.